ali vigotskianos brigando com piagetianos, não é? E os marxistas brigando com os pós-modernos, os pós-críticos, né? O que, do ponto de vista pragmaticista, é uma perda de tempo, porque a máxima pragmaticista é assim: quando você puder imaginar todos os efeitos práticos de alguma coisa, então você terá conseguido ter uma concepção geral desta coisa. Isso quer dizer assim: quando nós ficamos discutindo muito picuinhas, né, no fundo, muitas vezes estamos falando a mesma coisa e perdemos tempo tentando insistir que somos diferentes quando falamos a mesma coisa. Exemplo: eu já assisti, já conversei, já li a apresentação de todos os colegas que virão aqui, dos que não virão aqui nesse evento. Quando chega, particularmente o seminário da educação física escolar, né? O último que eu estive, não sei se foi o último que teve, foi o último que eu estive, né? O último e o penúltimo também. Por isso que eu chamei a atenção, não foi o último e o penúltimo daqui, o penúltimo eu fiz uma fala final, né? Eu chamei a atenção no final, como todo mundo, a maioria dos que apresentaram, chegaram no final da sua fala falando da aula de educação física. E quando chega na aula, é tudo muito parecido. O crítico superador, o crítico mensatário, o pós, o pré, é tudo muito parecido, porque o que não é tradicional, o que não é educação física tradicional, que é aquela corra aí, porque eu estou mandando você correr, né? O que não é isso, é tudo muito parecido, ou seja, o efeito prático de todo esse debate, essas milhares de páginas escritas, de livros, de dissertações, o resultado prático disso é tudo muito parecido. Então, vocês sabem que eu sou um dos elaboradores da proposta regular do Estado de São Paulo, né? Que tem muitos defeitos, mas teve o mérito de colocar a discussão num outro patamar. Não dá mais para voltar atrás. Essa é a maior contribuição. O resto, se quiser mudar tudo, pode mudar tudo, né? Mas não tem como voltar atrás, não tem como retirar. E aí eu ouço muitas críticas. Aí quando a pessoa que criticou apresenta a sua proposta, pô, mas isso está aqui, pô, está aqui, ó, você copiou daqui. Está aqui o que você propôs, está aqui, ó. Então não leu, né? Porque a pessoa acha que está partindo de diferenças, mas quando chega no efeito prático, é a mesma coisa do Spearce. Não perca o seu tempo, não perca o seu tempo. Vão ficar discutindo o quê? Né? Eu acho que falta isso para... Né? Aqui, tenho, por coincidência, ontem, por acaso, eu cliquei aí numa revista nova da PUC do Rio Grande do Sul, caí num artigo de educação, tinha um artigo de educação física, de um argentino. Mas enfim, ele é um estudante de mestrado de um convênio com a URGS, né? Mestrando em educação na URGS, Rafael Duarte Schmidt, portanto, é uma pessoa jovem, né? Se não idade, pelo menos em termos acadêmicos, está fazendo mestrado. Ele diz assim: olha, vocês ficam falando aí que tem que abandonar a concepção biologicista e tal. Tá bom, mas quando eu vou lá na faculdade e pergunto para os alunos o que para eles é significativo no curso, eles só falam de coisas da biologia. Então, assim, então não seria melhor, né, admitir que a biologia é constitutiva da educação física, que seria um empobrecimento você querer tirar a biologia da educação física? Né? E até agora a discussão, porque é interessante essa discussão sobre o que é educação física, a crise da educação física, parece que na Argentina agora, né? Agora, quer dizer, de uns anos para cá, né? Sim. Mas que não tinha, até a crise da educação física, que é a educação física, parece o Brasil da década de 80, né? Vocês vão querer reinventar a roda, né? Complicado, né? Mas talvez citar brasileiros não seja chique, né? Vocês vão levar em consideração as reflexões brasileiras.
Quer dizer, até agora, o que os professores estão dizendo de humanidades, de antropologia, de sociologia, mas até agora eu só vi ideias. Eu não vi nenhuma proposta que enriqueça, que agregue alguma coisa às práticas. Pensem nisso, né? É por isso que um perfil como o exemplo do Flávio é precioso, porque você tem que agregar a prática. Isso é uma graduação. Se você não mostra como a coisa acontece, ou seja, o efeito prático, os alunos não entendem. Não entendem. Vocês vão ser profissão ou vão ser professores universitários. Se não vai para o exemplo concreto, a dificuldade é enorme. Por quê? Porque nós levamos conceitos abstratos que ele não consegue significar, porque ele não consegue relacionar com uma coisa que ele já conhece. E o que ele conhece? Ele conhece jogar bola, fazer musculação, né? Ou eventualmente até dançar. Não é porque alguém dança que tem uma concepção filosófica avançada do corpo, né? Ou de educação física. Então eu trabalho, por exemplo, com as proposições teóricas e metodológicas da educação física, né? Crítica superadora, crítica emancipatória. Então a gente apresenta lá, a gente lê os textos, a gente aprende os conceitos e tal. Mas se eu fizer uma prova escrita, é um desastre. É um desastre, não consegue distinguir uma da outra. Porque são burros, não, eles são muito inteligentes. Mas não tem repertório anterior. Agora, quando a gente vai lá na quadra, e eu junto com eles ajudo a elaborar uma atividade, não uma aula, mas uma atividade que tem a ver com a crítica emancipatória, com a crítica superadora, com a desenvolvimento. Então é isso, professor, é isso. Então é isso. Pô, é tão simples, não é? Entendeu? Então, eu conhecido disso, se nós, das ciências humanas, educação escolar, não fomos capazes de não dar receitas, não receituar a utilidade, isso não adianta nada. Receituar a utilidade está cheio por aí, não resolveu o problema. Mas exemplificar. Olha este conceito aparecendo aqui. Né? Como diz o Russell, que se aplica também à relação de natureza e cultura. A relação de natureza e cultura não acredito que é uma relação de causa e efeito da motricidade, origem-se cultura, nem é uma relação dialética, como dizem os materialistas dialéticos, mas é uma relação de fundação, de interdependência entre as partes que formam um todo, no sentido de que o fundante se manifesta no fundado, ou seja, a teoria se manifesta na prática. Ela está lá. Ela está lá. Nós temos que fazer o aluno, nós temos que perceber ela lá. Né? A natureza está na cultura. Nós é que não queremos enxergar. Ou os culturalistas não querem enxergar. O fundante se manifesta no fundado. Eu acho que essa é um raciocínio muito mais sofisticado, muito mais elaborado, muito mais rico, muito mais concreto. Isto é que é concreto. Isto é que é concreto. Peguem um jogo. Como dizia o saudoso Jarbinhas, os mais novos vão conhecer. Jogo é jogo. A gente gostava da cara dele, né? Jogo é jogo, isso é coisa que. Isso é a definição do jogo. Jogo é jogo. Levei décadas para descobrir que ele tinha razão, né? Porque só pode, dizem os fenomenólogos que só pode falar de jogo quem jogou. Quem nunca jogou não consegue falar de jogo, porque a gente sabe perfeitamente o que é jogo quando nos lembramos dos nossos jogos na infância. Porque nós não estávamos totalmente aculturados. Porque eles eram espontâneos, ou mais espontâneos.
Aí nós sabemos o que é jogo. Aí nós podemos teorizar sobre o jogo. Aí nós podemos escrever teses, livros. Mas se eu apresentar a definição de jogo como algo abstrato, separado do mundo vivido, aquilo não tem sentido. Né? É preciso que a pessoa seja capaz de resgatar a sua experiência de jogar para entender aquele negócio, para entender o homo ludens do Huizinga, para entender os teóricos do jogo. Né? E onde é que está o que o Huizinga fala? O que a Loa fala? O que o Tendin fala? É só olhar qualquer criança jogando, está lá. O fundante se manifesta no fundado. Né? Então, uma teoria pedagógica da educação física, uma teoria geral da educação física, teoria pedagógica geral da educação física, vai ter que dar conta de um arcabouço metafísico, ontológico e epistemológico. Nós, até hoje, a educação física só se ocupou do epistemológico. Hoje começa a se ocupar do ontológico. Ser. O ser, né? O ser, o que existe, né? O metafísico, aí é jogo duro, né? Aí precisamos pedir ajuda aos filósofos profissionais, né? E eu não posso falar, né? Alguma questão? Você falou muito, mas é difícil fazer uma questão de pensar assim, um ponto. Você uma coisa que me chamou a atenção que eu vou. Quando você fala uma hora, já não lembro mais que parte, desculpa se eu colocar fora do contexto. Né? A questão da ciência, que tem a ver com a educação física, de sair do mundo, que a ciência representa o mundo, mas alguma coisa assim. Não, essa é a discussão clássica da fenomenologia a partir de Russell, né? Ele vai dizer, as ciências não sabem mais de que são ciências. Elas perderam a sua origem, né? Elas perderam a sua origem, elas não sabem mais de que são ciências. Quer dizer, quando a gente fala a inteligência, a motivação, a personalidade, o que é isso? Isso viraram representações de segunda ordem, que perderam seu vínculo com o mundo da vida. Veja, só para completar, isso é questionável, né? Então, aí é que eu não consegui fechar meu raciocínio. A semiótica vai dizer, não, pera, tá bom até certo ponto, mas espera aí. E porque a fenomenologia também vai dizer, não é possível saber tudo, não é possível acessar o ser na sua totalidade, há alguma coisa de incognoscível no ser. A fenomenologia vai dizer, não, pera aí, não é bem assim, porque sempre há signos. Se eu usar os signos como mediadores, eu consigo saber sim. Então são duas questões, tá? Então, a ciência se afastou do mundo da vida, isso precisa ser retomado. Como isso aconteceu na educação física? Isso aconteceu na educação física, veja. Da onde surgiu a educação física? A educação física surgiu, né? Nós estamos escrevendo lá no artigo, né? Da sua relação com a educação das pessoas, né? Para poder mudar personalidades e tal, e usando então, primeiro a ginástica, depois vem o jogo, o esporte, blá 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 blá, né? Ela surge daí, de uma relação entre pessoas e conteúdos, né? Pessoas que compartilham coisas, que educam e se educam, né? Ela surgiu daí a educação física. Aí entra a ciência. E a ciência, ela vai objetivar isso, ela vai se colocar de fora e vai tentar, então, com uma posição supostamente neutra, quantificável e tal, vai tentar representar esse fenômeno. Com suas teorias, com seus conceitos, que progressivamente vão se distanciando do mundo da vida. Olha, o que aconteceu na educação física ensinando isso. Quando nós vamos num evento que se diz de educação física, e você vai ouvir a apresentação dos colegas, seja da fisiologia ou da filosofia, o que menos tem ali é o que eu chamo a vida viva da educação física. E o que é a vida viva da educação física? A vida da educação física é aquela que as pessoas estão aí, no parque do Ibirapuera, na quadra da escola, na rua, nas academias. Isso é a vida viva. É aí que nós temos que voltar
Então nós fomos para a ciência, fomos para a filosofia,